Boa tarde a todos. Mas você senta ali do lado ali. Eu queria comunicar que nós convidamos o secretário Alberto Borges para falar sobre o Refis. E eu queria dizer que tem 3 titulares membros. Eu, presidente, Bolão, vice, Vinícius, membro, e como suplente, vereador Davi Ismael. Como é de público, foi divulgado, eu mandei pedir, né? Eu não mando, eu peço. A assessoria, a secretaria comunicou a todos os gabinetes de vereadores. Bom, aqueles que aqui não compareceram é porque ou não estão interessados ou porque estão ocupados em outras coisas. Vão justificar a chuva, mas tem 4 vereadores aqui que não coisa. O presidente já mandou pediu para não associar, que o vereador Davi comunicou que está passando mal. E nós vamos chamar o secretário Alberto para falar o Refis e tirar as dúvidas. Eu queria designar para os 4 vereadores que se encontram aqui, inclusive eu, e o doutor Frederico também representando, podia fazer parte da mesa com a gente, sobre a Procuradoria, para tirar as dúvidas sobre o Refis. Eu queria comunicar ao vereador Bolão Davi, o vereador Vinícius, que o assunto só será sobre Refis. Não vamos desviar para, como foi feita a Comissão de Finanças, sobre estacionamento, sobre quadra, vai ser só sobre o Refis. E gostaria, vereador Bolão, que nós fosse breve, porque depois o procurador, o secretário, tem outros compromissos a fazer lá naquele coisa que ele vai explicar. Comitê de Inovação. Então, nós vamos, a palavra o secretário Alberto Borges, e depois os demais vereadores que tiverem dúvidas e sua assessoria quiser, encaminha um bilhete para o vereador, se tiver dúvidas, para tirar. Está aberta a sessão para o convite do secretário para falar sobre o Refis na Câmara Municipal de Vitória. Muito obrigado. Bom dia, desculpe, boa tarde a todos. Alô, alô. Boa tarde a todos. Boa tarde ao vereador Bolão, vereador Zezito, Vinícius, Davi Ismael. Fui convidado para fazer um esclarecimento, né, para tirar as dúvidas a respeito do Refis. O que é o Refis? O município havia experimentado 2 experiências recentes de Refis, né, em 2008 e 2010, que foram 2 Refis parciais, né? O que a gente está propondo agora para a cidade é um Refis, um amplo Refis, né? A gente tinha tido o Refis de 2008, que tinha o número de PEP, foi um Refis direcionado especificamente para o ISS, e o PEXP de 2010 foi mais restrito ainda, né, que contemplava algumas atividades do ISS. E a nossa opção foi fazer um Refis amplo para a cidade. E por que a gente fez esse Refis amplo? O grande objetivo desse Refis, né, que segue a mesma linha do Refis que o governador Renato Casagrande lançou recentemente no Palácio Anchieta, né, e que segue também um pouco da linha do Refis do governo federal, que vem reeditando regularmente seus Refis. O que orienta o nosso Refis? O objetivo fundamental do Refis é abrir uma janela de oportunidade para que a cidade se legalize, né? Para que crie segurança jurídica para as pessoas físicas e jurídicas da cidade. Isso é extremamente importante do ponto de vista do desenvolvimento da cidade, porque qualquer empresário, por exemplo, quando vai tomar a sua decisão de investimento, um dos principais motivos, né, quando ele vai calcular a taxa de retorno do capital aplicado, é a segurança jurídica do negócio. Se ele não tem segurança jurídica, a expectativa dele, a confiança dele com relação ao futuro diminui, e ao fazer isso, ele reduz a taxa de retorno embutida no seu negócio, prejudicando, portanto, o desenvolvimento da cidade.
Então, o que a gente está procurando com o Refis é criar um ambiente de legalidade para a cidade. Esse é o principal objetivo. A exemplo também do governo do Estado, nós não estamos fazendo Refis em que pese, né, a situação dramática das cidades, dos municípios do Espírito Santo. Essas informações, elas estão permeando, né, o nosso noticiário diário, né? É uma situação muito triste o que as cidades estão vivendo hoje em termos de queda de receita. Mas o Refis que a gente está propondo para a cidade hoje, ele não está associado, né, a essa queda de receita e não é, portanto, uma busca de recursos para tampar eventuais situações de buraco de déficit de contas públicas. Tá certo? É evidente que no momento de dificuldade, de queda de arrecadação, né, toda receita extra, ela se faz extremamente importante, né? Tá certo? A administração tem procurado de todas as formas o controle dos gastos, agora é evidente que qualquer receita extra se faz extremamente importante. Mas o mote principal, sem sombra de dúvida, é oferecer legalidade para a cidade. Um aspecto importante do Refis é que o Refis ele tem um prazo de validade. Esse é um aspecto essencial. O Refis ele tem um prazo de validade de 90 dias a partir do ato da sua promulgação, né? Aprovado na Câmara, né? Ele é publicado e passa a valer. A partir de então, ele tem 3 meses, prorrogável por até igual período. Então, primeira questão é o seguinte: o Refis ele tem um prazo de validade, tá certo? Por isso que a gente fala o seguinte: é uma janela de oportunidade. A janela vai fechar. E essa janela, quando for fechada, a atual administração do prefeito Luciano Rezende não voltará a abrir mais, tá certo? Esse é um aspecto fundamental do nosso Refis. É uma chance única. A gente está dando uma chance para a cidade, uma oportunidade para que a cidade se legalize, mas é uma oportunidade que tem prazo para vencer. E uma vez vencido, uma vez fechada a janela, ela não vai mais se abrir na administração, na atual administração. Então, esse é um aspecto importante do plano, né, porque exatamente é um dos mecanismos que a administração tem para falar: olha, é o seguinte, não tem esse negócio de inadimplência não, tá certo? Porque é uma oportunidade que a cidade está tendo. Se alguns anos antes, né, a gente teve oportunidade dada para alguns segmentos, hoje toda a cidade tem essa oportunidade, mas é uma oportunidade com prazo de vencimento, de validade já estabelecido, já contratado, né? Já está contratado no pacote. Isso é extremamente importante. Então, por esse motivo, né, a gente não corre o menor risco de que isso estimule a inadimplência da cidade. Eu estudo finanças públicas há muitos anos e sei exatamente dos efeitos adversos que uma política de perdão de dívida traz sobre a arrecadação corrente, tá certo? Então a gente tomou todos os cuidados para que a cidade não incorresse nesse problema. E um outro aspecto importante do Refis é que ele foi enviado junto, e a Casa já aprovou, do protesto, né? Numa demonstração clara. Aliás, a cidade já tinha uma lei de protesto, numa demonstração clara de que as regras do jogo efetivamente mudaram. O Refis, ele é um Refis que tem a oportunidade de ter um abatimento até de 100% dos juros, das multas e juros, tá certo? Esse escalonamento, esse desconto vai diminuindo à medida que o contribuinte opte
por um período mais longo. Isso é natural, isso é um componente de qualquer outro plano de refinanciamento de dívidas. O que esse refinanciamento traz de novidade é que, se o devedor, se o contribuinte decidir botar o seu débito, o seu refinanciamento em conta bancária, ele tem um adicional de 10% de desconto. Então, essa é uma medida que eu atribuo assim, uma medida muito inteligente que foi adotada por a nossa equipe. Quando a ideia surgiu, a gente fica um pouco de pé atrás, mas estudamos o assunto, foi uma medida assim, foi muito sábia a colocação da equipe, e o governo do estado também adotou esse mesmo procedimento, só que no caso do governo do estado, todo o refis é só aceito através com o débito em conta bancária. Então, isso foi uma inovação no projeto do refis, que é uma inovação que a gente acredita que vai ser extremamente importante para criar maior fidelidade do contribuinte com a sua dívida, né? Para você ter um problema do sujeito, passa um tempo, né? Então aqui você fideliza maior o contribuinte com a dívida. Um outro aspecto importante do refis é um parágrafo que trata dos grandes devedores. Nós estabelecemos que todas as dívidas acima de R$1 milhão, todos os devedores com dívida acima de R$1 milhão, têm um tratamento, né, diferenciado, em que, se ele pagar 50% da sua dívida à vista, ele pode parcelar o restante em até 60 vezes, gozando, né, da prerrogativa do desconto integral de juros e multa. Tá certo? Enfim, se não me falha a memória, eu acho que os aspectos centrais do refis, né, são esses que eu coloquei, e me coloco aqui à disposição, junto com o nosso procurador, para eventuais dúvidas. Queria registrar a presença do vereador Anderson Marinho, Luiz Paulo Amorim, Luiz Emanuel, Serjão. Já são 8 vereadores, tem quórum. Queria também registrar a presença da subsecretária Marilac e os demais membros da Secretaria de Fazenda. E, se for necessário alguma dúvida, o doutor Frederico será acionado por nós para tirar dúvidas. Então, nesse caso, doutor Frederico, nós vamos deixar o senhor de stand-by. Qualquer dúvida dos vereadores, aí a gente coisa. Eu vou abrir, primeiramente, para a Comissão de Finanças, com a palavra o vereador Bolão. Quero aqui cumprimentar o vereador Zezito, demais componentes da mesa, vereador Vinícius Simões, secretário Alberto e procurador-geral Frederico, e que nós aqui hoje tenhamos um bom trabalho, vereador Zezito Maia. Obrigado. E se quiser também fazer as perguntas, já pode. O vereador Vinícius quer falar alguma coisa? Se quiser as perguntas também já fica à vontade. Alô, alô. Em primeiro lugar, desejar boa tarde a todos. Cumprimentar o vereador Zezito Maio, presidente dessa comissão, o vereador Bolão, doutor Frederico, secretário Alberto, vereadores Paulo Amorim, Luiz Emanuel, o vereador Anderson Marinho, Davi, Serjão, ex-vereador Antônio Loureiro. Dizer que é um momento, em primeiro lugar, importante para a cidade, parabenizar o esforço que o Alberto, o secretário Alberto, junto com sua equipe, fez para criar essa oportunidade importante para a cidade de Vitória, e também agradecer a presença do secretário e sua equipe aqui na Câmara de Vereadores, que é a Casa do Povo, para dar os devidos esclarecimentos. Obrigado. Não, está aberto, quem quiser fazer pergunta, se sinta à vontade. Vereador Serjão. Boa tarde a todos, senhor presidente, vereador Zezito, Bolão, Frederico, procurador-geral,
Alberto, nosso secretário, vereador Vinícius, demais pares da casa. Pergunta rápida e objetiva. O Refis é um instrumento importante para ser usado, creio eu, nessas circunstâncias, em primeiro ano de mandato, dar uma oportunidade para quem está inadimplente, que está com o nome sujo, etc, etc. Existe a possibilidade, como o senhor mesmo falou, de isenção de juros e multas até 100%, de acordo com a forma de pagamento. Como é que fica a correção monetária? Vai haver correção monetária disso ou vai ser isento de correção monetária também? A pessoa que está lá devendo o tributo há 5 anos, tem a correção monetária pela unidade fiscal do município, além disso, juros e multas. Como fica a correção monetária? Não, a correção monetária é preservada. Tá? A sua colocação é extremamente importante para não haver dúvida sobre isso. A correção monetária, a dívida lá de trás ela é atualizada, tá certo? O principal da dívida é preservado o valor real da dívida. O que está se perdoando são os juros e a multa. Somente juros e multa. Só juros e multa. Isso é muito importante esclarecer, porque senão a pessoa pensa que o cara que pagou o imposto dele lá, R$1.000 há 5 anos, que a pessoa vai pagar R$1.000 hoje de novo, mesmo que não pague. Não é isso. Ele vai corrigir os R$1.000 até hoje pelo índice de correção da prefeitura, né? Vai dar lá assim, uns R$1.300, R$1.500. Aí, a partir daí, teria mais juros e multas. Só juros e multas. O Refis só atua sobre juros e multas. Correção monetária, não. Não é isso? Correto, perfeito. Ok. Estou satisfeito. Obrigado. Vereador Davi, à vontade. Queria, mais uma vez, cumprimentar nosso secretário Alberto, a sua disponibilidade em comparecer à Câmara, dirimindo as nossas dúvidas. Queria parabenizar a proposta do Refis, sobretudo no momento econômico tão adverso. E eu acho que, além da capacidade de ampliar a arrecadação por parte do município, por parte dos empresários, por parte das pessoas físicas e jurídicas, ele vem numa hora boa para que elas possam colocar a sua situação em dia, passarem a se replanejarem suas vidas, conseguindo botar, pelo menos com relação à Prefeitura de Vitória, agora com o governo do Estado, a situação tributária está passando a régua. Minha pergunta se dá com relação à capacidade, foi preservada, eu verifiquei que a proposta original do Refis, realmente ele se preocupa com a capacidade de arrecadação das grandes empresas, permitindo esse benefício que é importante para o nosso município, que venham grandes empresas que gerem empregos, isso também é bom. Não temos que ter medo, receio de falar sobre isso, porque é importante para o nosso município. Sinto que conseguimos aprovar a lei de protesto, mas não conseguimos dar a mesma velocidade à lei do Refis, o que isso sim gera um problema para o nosso município. Estou preocupado com essa defasagem de ritmo, de velocidade entre os dois projetos e já tive a oportunidade de manifestar essa minha preocupação para Vossa Excelência. Então, acho que, mais do que nunca, é hora dessa Câmara conseguir votar o projeto e que as considerações sejam apontadas, que tenham que ser apontadas e prevaleça o entendimento, mas que seja aprovado um mecanismo que se crie essa janela para que as pessoas coloquem em dia os seus compromissos tributários. Minha preocupação foi possível, apresentei assinando ao lado de outros 4 vereadores, reconhecendo algo que eu considero como direito das igrejas, que é a possibilidade de parcelamento de templo religioso de qualquer culto, que são entidades religiosas, mas que prestam um relevante serviço ao nosso município, que fazem muitas vezes a diferença, aonde o município, às vezes, onde não consegue chegar por falta de pernas, porque o cobertor é curto, lá está uma igreja de qualquer credo, desempenhando função, impactando aquela sociedade, fazendo a diferença. E a gente pode apresentar uma emenda, não sei se vocês tiveram tempo para se debruçar sobre a emenda apresentada, então fica a pergunta com relação, qual o entendimento que vocês têm com relação à ampliação da possibilidade de parcelamento aos templos religiosos de qualquer culto. Deixa eu falar só um pouco, Davi. O vereador secretário falou o Refis,
Mas, se ele quiser falar sobre os emendas, porque nós não botamos para votar ainda, não sabe se vai ser Não, rejeitado, se for aceito. Eu só estou dizendo, se alguém for comentar com a emenda, fica a cargo do secretário querer falar sim ou não, porque, de fato, ela não existe. De repente pode ser rejeitada uma coisa. Claro, Claro. Aí, tudo bem, fica a critério do Porque a gente secretário. tem hoje a oportunidade de debater. Não, a gente não. se faz presença do nosso procurador-geral, temos a Eu presença entendo, do mas nosso fica a secretário. critério aí do secretário e Ok. do procurador dizer, porque depois que aprovar, que eles vão analisar se é constitucional ou não, mas eu acho que os direitos das emendas de cada vereador fazer. Aí fica a critério dos dois. O doutor Frederico falará sobre as emendas, que já é uma coisa mais constitucional ou não. Oi. Oi, boa tarde a todos. Agradeço, em primeiro lugar, a oportunidade de estar aqui na Câmara para fazer algum tipo de exposição ou sanar alguma dúvida levantada pelos vereadores. Com relação à pergunta do vereador Davi Ismael, realmente, como o processo legislativo ele ainda está em tramitação, quer dizer, a Câmara ainda não esgotou essa análise sobre a constitucionalidade ou sobre a legalidade desse pleito, né, das igrejas, realmente a gente se resguardaria a ter um pronunciamento mais técnico quando, eventualmente, uma emenda fosse apresentada à PGM. Mas o que eu posso ponderar sobre esse tema é que o Refis está com um tratamento muito objetivo. Eu estou até pegando uma informação aqui, que a União recentemente fez um Refis só para bancos e um só para exportadoras e importadoras. O nosso Refis, ele estende para todos os contribuintes de forma indistinta. Quer dizer, ele tem critérios objetivos, ele não dá um tratamento de isenção ou imunidade de forma subjetiva pela qualidade da pessoa jurídica que está obtendo benefício, como sucederia no caso das igrejas e templos, que, aliás, têm um tratamento constitucional idêntico ao das entidades de assistência social, livros religiosos, etc. Então, é só esse ponto que eu coloco para reflexão, né? Porque o processo legislativo ainda não teve o seu tramitar completo. A palavra ao vereador Luiz Emanuel. Senhor vereador Zezito Maio, presidente da Comissão de Finanças dessa casa, vereadores Bolão, Reinaldo Bolão, Vinícius Simões, o nosso procurador Frederico, secretário de Finanças Alberto. Eu vou, de maneira breve, só fazer um contraponto, com muita gentileza, que é o secretário Alberto. Eu não concordo com a tese de que o Refis é para criar segurança jurídica na cidade. Eu acho ao contrário. Ele cria uma insegurança jurídica. Não por conta da essência do que significa a relação jurídica do cidadão com a cidade, mas é porque, a meu juízo, e eu tenho tentado me debruçar sobre uma compreensão melhor acerca da propositura feita por pelo Executivo Municipal, o Refis, na verdade, ele contraria a própria lógica da arrecadação da Prefeitura. Quer dizer, a Receita, ela tem a autoridade jurídica para punir a inadimplência. Na medida que o município resolve que a inadimplência será perdoada, você está criando segurança jurídica exatamente para aqueles que são os inadimplentes, aqueles que pagam em dia seus impostos. Eu não estou julgando aqui a responsabilidade e o mérito dessa discussão do ponto de vista da gestão. Há uma necessidade? É possível que sim. Há uma necessidade de uma arrecadação maior? O procurador acabou de citar, acho que você deve ter se referido, procurador, ao Refis da crise de 2009, governo federal. É o atual. Porque naquele Refis da crise de 2009, a Dilma declarou com todas as letras que seria o único do governo dela. E já não é mais único, já tem uma nova abertura feita exatamente para atender bancos e grandes multinacionais. Quer dizer, ele é específico, mas eu estou fazendo isso até para a gente poder entender melhor. Essa é a primeira, nós vamos ter uma nova discussão, pelo que eu vi no nosso calendário, na próxima quinta-feira.
Depois vamos ter uma reunião com os vereadores, o presidente está nos chamando para conversar, possivelmente sobre esse tema. Então, quanto mais a gente puder maturar essa compreensão, secretário, e amadurecer a nossa percepção para poder votar de maneira correta, melhor. O Estado de São Paulo fez uma matéria recentemente, uma coluna, estou até aqui. A pergunta do Estadão diz o seguinte: quem ganha com refis? É de 11 de novembro de 2013, bem recente. E ele coloca claramente que os estudos da Receita Federal, eles demonstram em todo o país, aliás, destaca, tem um artigo mais recente que diz que Santa Catarina e o Espírito Santo são os dois estados da federação que menos estão sofrendo com as crises. O resto do país sofre muito mais. E tem explicações técnicas, não vou entrar no mérito aqui agora. Mas ele diz o seguinte: estudos da própria Receita Federal sobre os diversos programas de renegociação de tributos vencidos, adotados nos últimos anos, mostram que muito pouco do valor renegociado é recolhido. Quer dizer, a própria eficiência do refis, ela está mais do que comprovada do ponto de vista técnico, que ela não é tão grande assim. Bom, eu vou deixar só essa reflexão para a gente poder ouvir vocês depois, mas eu perguntaria duas dúvidas que me assolam o tempo inteiro. Nunca antes a gente teve um desconto de 100%, como está sendo proposto agora. Eu perguntaria por quê, tá certo? E uma outra, eu queria uma explicação técnica sobre o porquê de conceder desconto adicional, quer dizer, desconto adicional de 10%, àquele devedor que autorizar o seu débito em conta bancária. Essa também é uma resposta que eu não tive ainda, eu preciso tentar melhorar essa minha compreensão. Tá certo? E perguntaria, por último, que é uma pergunta que a Câmara está fazendo há muito tempo, desde que essa discussão começou aqui, é voz corrente entre os vereadores, qual é o percentual, pelo menos, já que a gente não pode citar nominalmente um por um, até porque a legislação não nos permite, qual é o percentual dos devedores da Prefeitura, físicos e os jurídicos? Qual do total dessa dívida de 1 bilhão e 700 milhões de reais, qual é o percentual dos CNPJs devedores? E qual é o percentual dos CPFs devedores? Muito obrigado. Oi. Boa tarde, vereador Luiz Emanuel. Na verdade, a ponderação do vereador, ela engloba duas questões. Uma questão de legalidade e uma questão de discricionariedade, discricionariedade legislativa. Então, eu vou me ater tão somente à questão da legalidade para deixar para o secretário Alberto fazer as ponderações quanto à política fazendária, que envolve a discricionariedade legislativa. Né? É importante a gente ter em mira que o refis, e eu falo isso com tranquilidade, o refis ele tem também em mira, tem como escopo uma política de desjudicialização da cobrança da dívida ativa do município. Por quê? Porque o que vem sendo observado, e aí não é só o caso de Vitória, é o caso de vários municípios, vários entes federados, é que essa forma de cobrança de dívida ativa pelo judiciário, ela vem se revelando um tanto quanto ineficaz. Por isso é que, além do protesto, veio o refis como uma medida tendente, uma tendência a desafogar o judiciário, e o protesto ficaria, vamos dizer assim, como um instrumento de cobrança que acaba por tal como a ação judicial ser um meio impositivo e coercitivo de cobrar o tributo, o refis ele tem mais como escopo abrir a oportunidade, abrir uma janela de oportunidade para o contribuinte. Eu até fiz algumas anotações aqui sobre o que o vereador ponderou. Na verdade, o que se vai haver de perdão ou se vai haver de desconto é com relação aos encargos moratórios. A pergunta do Sergião foi pertinente porque correção monetária ela não é um plus que você adiciona, é um minus que você evita, quer dizer, é só para compensar a valorização da moeda. Quando o refis trata de desconto para juros e multa, na verdade, ele não está, assim, embora eu respeite a ponderação do vereador, ele não está premiando o inadimplente. Porque o adimplente, quer dizer, aquele que pagou rigorosamente o seu tributo, ele já, por si só, ele não teve a incidência dos encargos moratórios.
Agora, o inadimplente, ele não vai ter um desconto no valor principal. Ele vai continuar tendo a obrigação de pagar o valor principal. Ele só vai ter, durante um determinado prazo, né, uma oportunidade de não pagar os encargos moratórios. Então, é nesse sentido que eu faria a ponderação quanto a esse aspecto. Eu fiz uma outra anotação, que, na verdade, o refis ele tem outras finalidades, né? Além de desafogar o judiciário, ele pode estimular, né, embora seja uma incógnita, a recuperação de crédito, e ele interromperia a prescrição. Quer dizer, ele seria uma etapa anterior ao município e ao judiciário, e ele interromperia a prescrição. Só né? uma pequena provocação, até para gente. Claro. Você paga em dia, você paga à vista. Você não paga em dia, você paga parcelado? É injusto ou não é? Não, quanto a esse aspecto, vereador, assim, eu O que você vou repetir. acabou de citar. É uma questão que vai muito pela política fazendária, e ela está no campo de discricionariedade legislativa. Aqui a gente não está debatendo, quer dizer, não há nessa medida nenhum condão de inconstitucionalidade e tal. Muito pelo contrário, os outros entes federados também usam desse instrumento. Aí eu vou passar a palavra para o Alberto, que ele vai saber ponderar melhor a questão dos descontos, né? Como que isso foi concebido. Tá bom? Sobre obrigado. A última questão, é o seguinte, quer dizer, se o cidadão também, que está refinanciamento, não pagar à vista, o desconto dele é menor, tá certo? Os descontos vão sendo reduzidos à medida em que se alonga o período do parcelamento, porque a ideia é trazer também os recursos por curto prazo. Quem está empurrando também vai ter isso não muda as nossas teses. Não, claro que não. Eu compreendo, Luiz Manuel, eu compreendo a sua tese. Realmente é um assunto que eu fiz uma reflexão muito grande antes de adotar o refis. Não é um assunto que tenha unanimidade, tá certo? Agora, o que diferencia, né, do ponto de vista do que está se propondo agora é exatamente o fato de que é uma janela que vai se fechar. Isso está sendo colocado a todo momento e a gente tem um compromisso de que não vai abrir outro refis na cidade. E um outro fator extremamente importante, né, do ponto de vista simbólico, né, da mensagem que está sendo passada para a sociedade, é que o projeto veio para essa casa, veio uma duplinha, não veio sozinho, ele veio junto com o protesto. Então, a mensagem é uma mensagem clara, né, no sentido exatamente, tá certo, de ter a preocupação que o vereador está tendo. Acho que a sua preocupação, Luiz Manuel, é extremamente pertinente. A gente também tem essa preocupação, teve essa preocupação, e foi exatamente essa preocupação que o senhor tem que nos motivou a mandar esses dois projetos de lei, né, conjuntamente. A comissão agora, a casa vai receber o projeto, por exemplo, do Nota Vitória. Não mandamos junto. Por que nós não mandamos junto? Não mandamos junto para ter uma mensagem clara de que esses dois projetos é parte integrante de um único processo, para não poluir do ponto de vista simbólico, tá certo? Com o projeto Nota Vitória, que, né, muito em breve espero estar aqui de novo, né, ajudando a tirar dúvidas da casa, tá certo? Mas a sua preocupação é também a nossa preocupação. O fato de a gente estar dando 100% é exatamente isso. Porque, assim, como é uma oportunidade única, né, eu fui no limite. Foi essa exatamente a ideia. Vamos no limite mesmo, porque não tem outra, não vai ter outra conversa fiada. Não vai, não, secretário, vamos botar 95, vamos botar 100 mesmo. É 100 porque é de uma vez e acabou, tá certo? E a coisa da conta bancária, a tentativa aí é criar uma fidelidade maior do devedor com a dívida, tá certo? É uma tentativa, né? Também, né, que a gente espera que seja uma tentativa exitosa, porque muitos dos parcelamentos
o contribuinte acaba, num determinado momento, abandonando esse parcelamento. Aliás, esse é um aspecto que, me perdoe, assim, né, o seu questionamento me levantou uma questão importante, que é o seguinte: os nossos parcelamentos agora, eles também são no máximo de 60 meses. Os parcelamentos anteriores, eles eram permitidos, Luiz Paulo Amorim, por até 120 meses. É um período muito longo, em que, pese você ter a parcela mínima, é um período muito longo, em que isso dificulta muito a administração da dívida, né? Então, essa é uma outra característica importante que diferencia esse refis dos anteriores, é o encurtamento dos prazos de parcelamento. Secretário, só para que não haja dúvida, para terminar, essa parte é importante, essa redução do tempo, com certeza, do parcelamento é importante, ela tem impacto, sim. Mas eu votei contra o projeto do protesto, para que não haja dúvida. E eu estou tentando ser convencido a não fazer a mesma coisa com o projeto do refis. Senhor secretário. O projeto do protesto que o Vossa Excelência citou, eu votei contra. Eu acho que fui o único vereador dessa casa a votar contra. Porque até aquele momento não estava convencido nem uma coisa nem outra. Eu estou tentando aqui exatamente isso, mudar de opinião e votar a favor do refis. Senhor presidente, eu gostaria também de fazer uma pergunta. Próximo vereador do Luiz Paulo Amorim, mais alguém vai fazer pergunta? Vereador Ancio, vereador Marcelão. Queria registrar aqui a presença do vereador Luizinho, vereador Marcelão, que chegaram agora. Vereador Luizinho quer fazer pergunta, vereador Bolão disse que não vai fazer pergunta, vereador Vinícius vai fazer, Vinícius? Eu também não vou fazer, então depois vereador Luiz Paulo Amorim, vereador Antes, depois vereador Marcelão. Saudar o presidente, Comissão de Finanças, vereador Zezito Maia, vereador Bolão, vereador Luizinho, vereador Vinícius Simões, secretário Alberto e o procurador Frederico, e a todos os vereadores que aqui se encontram. Eu gostaria de fazer uma pergunta, senhor secretário, com relação àquela matéria que nós votamos aqui, que foi até a toque de caixa, foi um projeto de regime de urgência, foi a matéria do protesto. Então vai entrar esse agora do refis, que provavelmente deve estabelecer um prazo para a pessoa entrar nesse refis, né? Assim que terminar o prazo, todos aqueles que não aderirem a esse refis, eles irão ser encaminhados para o protesto? Pois não. A questão, o que se imagina é que o protesto, na verdade, é importante esclarecer que o protesto ele tem sua origem num ato recomendatório do Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público e do Tribunal de Justiça, da Corregedoria do Tribunal de Justiça, justamente pelo que eu falei, da medida tendente a desafogar e desjudicializar a cobrança de dívida ativa. Há um artigo no projeto de lei do refis que dá um prazo de 90 dias, né, para que haja uma adesão a esse plano de parcelamento. Se não houver a adesão nesse prazo, não há a possibilidade de exercer o direito de adesão ao parcelamento, e a ideia, né, a concepção é de que, findo esse prazo, o município atuaria de forma um pouco mais eficaz no que se refere ao protesto. Quer dizer, primeiro abriria a janela de oportunidade para a pessoa saldar a dívida e, posteriormente, viria o protesto, não como uma forma de punição, mas sim como um instrumento de cobrança daquele que não aderiu ao parcelamento. Só complementando aqui, e sendo assim, aí ele teria que pagar a dívida de forma global, né? Não teria mais desconto. Não entendi a pergunta. Não, na verdade, o refis, ele é um programa de parcelamento, mas existem outras possibilidades do contribuinte saldar a dívida.
Existe uma lei de parcelamento em curso. Em curso, Ela, inclusive, mesmo no período de vigência do período do refis, existe uma lei de parcelamento em curso que o contribuinte pode optar. Ele também tem desconto se ele paga à vista na nossa lei atual. A Marilac está ali, pode me... Quantos por cento, Marilac, quando na lei de parcelamento atual? À vista. Entendeu? Ele já tem essa oportunidade. Só que se ele não pagar durante esse período, ele vai ter que voltar à lei que está em curso, né? Que é uma lei que... Vai, vereador Andes. Vereador Andes. Boa tarde a todos os vereadores, senhor presidente, vereador Zezito Maio, vereador Bolão, Frederico, vereador Luizinho, doutor Alberto, Vinícius e demais vereadores. Uma das perguntas é se existe uma projeção de arrecadação dentro do quesito do Cerrefis. Existe uma projeção, porque acredito que, no mínimo, 10%, 20% tem que existir para valer a pena esse projeto de lei passado pela essa casa. Tem pelo menos uma margem. Tem que ter, acredito que seja, que o doutor Alberto acho que tem calculado nesse sentido. Com certeza vai contribuir. Outro quesito que é importante, até por questões legais, a gente não sabe quem são essas empresas. Muitas delas eu acredito que nem existe mais no município de Vitória. Muitas dessas empresas não existe mais no município de Vitória. A grande preocupação, e eu fui procurado por algumas pessoas, é que muitas dessas empresas existe trabalho escravo, que não entra no mérito dessa questão se é aprovado ou não pela essa casa. E eu, como afrodescendente, e eu fico muito preocupado, que fui procurado por alguns grupos de movimentos negros, e que identificou em alguma dessas empresas que são no município de Vitória, que tem trabalho escravo. Então, assim, é uma das preocupações, eu não tenho dificuldade nenhuma de votar nesse projeto, estou muito tranquilo, mas queria que você pudesse me responder essas duas perguntas. Bem, eu vou deixar para o doutor Frederico responder a segunda. A primeira é o seguinte: a nossa expectativa é que tenha um aumento da ordem de 20%. A expectativa inicial é essa, 20% de aumento da arrecadação. Não vou ficar surpreso se o número for um pouco maior ou um pouco menor, dado o fato de uma iniciativa nova, então é possível que a gente possa ter uma flutuação em torno desse número, tá certo? Vereador, com relação a eventual trabalho escravo, que é algo com o qual nós nos compadecemos, até porque é um crime, eu acho assim que a orientação seria no sentido de buscar, junto ao Ministério Público do Trabalho, identificar eventuais empresas que incidam nesse tipo de prática, né? E para que elas sejam denunciadas. Me parece que não afeta tanto a questão do refis. Afeta porque só afeta de forma como efeito cascata, porque se a empresa pratica esse tipo de ilícito, ela deve ser fechada, conforme o encaminhamento que se der pelo Ministério Público do Trabalho. Ok? Simões, depois o vereador Marcelão. Eu sugiro, vereador Anderson, Aqui, Zezé. Eu sugiro, vereador Anderson, que são a Casa de Leis, se você tem, quem sabe que é, porque eu, como nessa Casa de Lei presidindo a sessão, eu não vou prevaricar. Se você sabe quem é, que essa casa pode denunciar para que a gente peça os órgãos competentes, o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, para tomar, porque se você sabe, Anderson, você tem que comunicar para nós não estar prevaricando. Eu já, de parte de mim, eu não sei quem é, mas se eu soubesse, eu com certeza denunciaria. Com a palavra, o vereador Vinícius Simões, que fica gravado nas notas taquigráficas dessa casa. Vou ser bem breve. O vereador Serjão,
ele levantou uma questão muito importante, que é a questão da correção monetária da dívida. Além da correção monetária em relação à origem da dívida, a correção monetária, né, secretário, também será nas parcelas. Essa correção será anual, né, secretário? As parcelas são corrigidas anualmente. Monetariamente. Monetariamente. Só para esclarecer. Okay. Vereador Marcelão. Mais algum vereador vai falar? Depois vereador Luizinho e depois a gente encerra a sessão. Vereador Marcelão. Muito rápido a minha pergunta, acho que já foi até colocado isso, mas gostaria de ouvir dos dois secretários, se pudesse informar. Eu fiz uma emenda em relação ao Refins. Como que vocês enxergam essa emenda que eu fiz? Porque, não vou dizer, Zezito, qual é a emenda, para eles poderem responder, né? Porque são secretarias de baixo orçamento e que eu ouvi falar que parece que o prefeito quer diminuir mais o orçamento, por exemplo, da Secretaria de Ação Social. Então eu fiz uma emenda dentro do Refins que uma porcentagem desses refis arrecadados, do total, seja carimbado para essas secretarias. Gostaria que os vereadores estivessem atentos, conforme a resposta dos secretários, a gente possa estar votando aqui com mais clareza, né? A emenda diz o seguinte: o total da arrecadação, a Secretaria de Esporte, Cultura, Ação Social e Turismo, possa ficar por 1% desses refins para essas secretarias. Como vocês veem essa emenda dentro desses refins? Haja visto que o secretário, a reunião passada que o secretário teve aqui, colocou para a gente que o valor do refins não vai fazer diferença no orçamento da prefeitura. Vereador. Antes de passar vereador aqui, porque já houve uma pergunta sobre isso, Vossa Excelência não pôde estar aqui no presente, ele vai te falar porque ele vai te comunicar, porque o vereador Davi... Não, sobre isso não, vereador. Não, sobre... Essa emenda... Não, sobre a sua emenda, mas ele já falou sobre os outros emendas. Não, beleza. Sobre a possibilidade de fazer emendas, isso que o vereador Zé está querendo falar. Isso. Vereador, o que eu vou ponderar para Vossa Excelência é tal como eu ponderei para o vereador Davi. Como a Câmara ainda não esgotou sua competência no processo legislativo, eu não vou assim, tecer nenhum juízo de valor conclusivo sobre a emenda apresentada pelo vereador. A única ponderação que eu gostaria de trazer, tal como eu fiz com o vereador Davi Ismael, é no sentido de que, aparentemente, essa proposta legislativa ela traria uma vinculação do pagamento do imposto a determinada rubrica, sendo que a Constituição Federal ela traz apenas duas hipóteses de vinculação de receita, que é o caso da saúde e educação. Então, talvez a Câmara deva apreciar, né, essa proposta legislativa sob esse prisma que eu estou colocando. Mas pode ser feita essa emenda... Não, a impossibilidade de vinculação de receita oriunda de imposto. Embora seja uma iniciativa nobre e elogiável do vereador, mas talvez esbarre na impossibilidade de vincular receita de imposto. Então, o secretário acha que, de repente, faça para a Secretaria de Saúde e Educação e depois pode ser transferido as verbas e tal, se for o caso. Ficaria dentro, vamos dizer assim, seria uma receita corrente normal, não necessariamente vinculando o gasto, né, àquela determinada secretaria ou àquele determinado programa de governo. Eu digo isso porque o próprio secretário falou que isso não dá impacto nenhum no orçamento da prefeitura. Então, acho que essas secretarias seria interessante, até o próprio vereador Luiz Emanuel
poderia estar fazendo a emenda em relação à educação e depois está transferindo até verbo para outras questões orçamentárias que as outras secretarias são menos contempladas. Talvez seja o caso, tecnicamente, de uma indicação nesse sentido. Vereador Luizinho, para mais uma intervenção. Secretário, mais uma vez eu gostaria de ser repassado para nós qual o valor, o montante total dessa dívida. O estoque da dívida hoje do município é da ordem de 1,7 bilhão de reais. 1,7 bilhão de reais. Tem estimativa, secretário, mais ou menos? Não, não, esse não é estimativa, não. Não, eu sei, isso é de arrecadação. De arrecadação? Olha, o município vem arrecadando nos últimos anos, né, arrecadação anual da ordem de 16 milhões. Esse ano, até outubro, está na ordem de 11 milhões. A expectativa... 11 milhões? Até outubro. Está arrecadando por até outubro. A expectativa é de que isso incremente na ordem de 20%, né? Mas como é uma iniciativa nova, né, e que mudam, assim, as regras do jogo estão mudando, é possível que a gente, né, possa ter surpresa para mais com relação a esse percentual, mas a gente está trabalhando com um percentual de 20% de acréscimo na arrecadação da dívida ativa. Eu gostaria de torcer, seu secretário, que o vereador Bolão prestasse atenção, que essa arrecadação viesse pelo menos 40%. Aí é uma brincadeira que eu vou fazer com o Vinícius e Gandini está aqui, e vocês não tem nada com isso, para ver se vai um pouquinho, sem ser o centro, sem ser Jardim Camburi. Vai lá para a Praia de Suá, vai lá para a Ilha de Santa Maria, apesar de estar mudinho, essas coisas todas, a gente quer que vai para outros lugares. É isso aí, vereador. Também concordo com Vossa Excelência. Acho que... Vamos rezar para que... Acho que está precisando. Nossa Santa Eudilvige, que é o Santo das Divindades, faça pagar para os outros. Pelo menos a Secretaria de Cultura possa fazer um show que vai fazer lá no centro, no dia do samba. É o dia que eu nasci, dia 2 de dezembro. Porque Vossa Excelência nasceu, você vai lá com certeza lá no samba, que possa ser feita alguma coisa aqui na Praia do Suá também. Eu queria agora dizer ao vereador Nami, que ele está me provocando, que ele é flamenguista, eu sou, quanto vai ser o jogo? 5-0 para o Flamengo, 3 gols de Procador, um de Sami e o outro de Paulinho. E eu queria... Valeu, vereador, valeu. É o famoso Mandiná. Então, eu queria comunicar também aos membros dessa casa que quinta-feira vamos ter uma sessão extraordinária às 15 horas, com os membros para votar, já dar o parecer do Refis, e espero que todos estão convidados a participar. Queria mais uma vez agradecer o procurador que está aqui, em especial mais Alberto Jorge. Vereador, isso se o vereador já acabou de fazer, porque está com o vereador Bolão, né? Ele já foi o primeiro a falar. Já foi o primeiro a falar. E dizer, vereadores, que o procurador, muito obrigado, e o secretário Alberto, especial, que toda vez que a Câmara convida, ele sempre está à disposição dessa Câmara. Então, fazer um agradecimento e levo um abraço nosso a todos. Parabenizar o vereador Zezito também, que obrigado. Promoveu esse encontro importante para a Câmara de Vereadores. Ao nosso prefeito Luciano Rezende, e depois de quinta-feira, aí ficará a cargo da presidência do Mais Providência. Está encerrado essa convocação, essa reunião, e que todos está terminado, e que o vereador Luizinho Bolão está perguntando, está aguardando aí para torcer junto com o Flamengo. Tchau.